Então, gente, vamos lá, então, para o nosso último método imunológico. ELISA. ELISA não é o nome da sua prima, ELISA não é o nome da sua irmã e nem da sua amiga. ELISA é uma sigla, que aqui está a sigla em inglês, né? Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Não sou boa em inglês, gente. Que em português a gente fala ensaio imunoenzimático, que tem essa outra sigla aqui, EIE, ensaio imunoenzimático, tá? Então, ELISA e essa outra sigla, EIE, é a mesma coisa. Os dois têm essa técnica aí de ensaio imunoenzimático. O que é um ensaio imunoenzimático? Eric, Marta, estou de olho em você, né? Os alunos que participaram da aula prática na semana passada, eu consegui mostrar para eles o método de ELISA. Obrigada pela participação, gente, na aula, foi ótimo. Eu mostrei para eles ali o método de ELISA, mostrei para eles o kit, o que vem dentro. Então, aqui para vocês, quem não estava presente na aula, que é a imagenzinha de um método, de um kit de ELISA. Aqui é uma placa. Essa placa, ela vem com 96 pocinhos, viu? Então, cada bolinha dessa aqui é um pocinho. Aqui, ó, esses 2 pocinhos foi que a gente tirou daqui. Então, essas placas, elas já vêm com o antígeno ou com o anticorpo fixado, adsorvido nesse pocinho. Então, nesses pocinhos aqui, quando a gente olha, a gente tem a impressão de que não tem nada. Mas tem. Tá lá. Grudado, fixado. Viu? Às vezes a gente tem uma impressão de que não tem nada, porque os anticorpos, os antígenos, eles não são visíveis a olho nu. E quando a gente pega, por exemplo, o anticorpo fica solúvel, então eu não consigo ver mesmo. Então, lá na aula prática, os meninos viram, a gente pega assim, dá a sensação, tipo, não, professora, não tem nada aqui, não tem certeza, mas tem. Tem. É porque antígeno e anticorpo a gente não consegue ver. E por isso que a gente precisa dos métodos imunológicos. São ferramentas que foram desenvolvidas para a gente conseguir ver o anticorpo ligado a um antígeno. Então, a gente já viu o método de aglutinação, em que flocula. Nós já vimos o método de imunofluorescência, que emite a luz fluorescente. E agora a gente vai ver esse método imunoenzimático, em que ocorre a mudança de cor. Então, aqui vem todos esses frasquinhos aqui, vem uma solução de lavagem, como a gente já comentou em outras aulas, o ELISA também tem a etapa de lavagem. E aqui vai ter o conjugado. O que é o conjugado? A gente vai falar do que é o conjugado, mas o conjugado é aquele anticorpo ligado com a enzima. No caso lá da imunofluorescência, o conjugado era um anticorpo ligado ao fluorocromo. Lembra? No ELISA é ensaio imunoenzimático. Então, é uma enzima, certo? Então, aqui vai ter conjugado, que é essa enzima, que tem os controles positivo, controle negativo, vem tudo aqui prontinho na caixinha. E aqui são os equipamentos que a gente utiliza para fazer a leitura. Como que a gente faz a leitura desse exame? Ele é feito por espectrofotometria. Lá na química, vocês tiveram uma aula de espectrofotometria. O que é o espectrofotômetro? O espectrofotômetro passa um feixe de luz. Então, o pocinho, vocês viram aqui que ele é transparente. Então, o pocinho está aqui, e aí passa um feixe de luz. Quando o feixe de luz passa na amostra, dependendo da concentração aí dessa amostra, vai ter o desvio óptico. Então, se na amostra, a amostra está transparente também, o feixe de luz vai passar direto. Se a amostra não está transparente, se a amostra está colorida, o feixe de luz bate e tem um desvio óptico. Se a amostra está muito colorida, está muito forte, a intensidade de cor está alta, o desvio é muito forte.
Então, isso vai ter, o desvio óptico vai depender do que deu ali na reação, viu? E aí, aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, aqui, ó. Aqui, nessa imagem aqui, vocês observam que tem uns pontinhos, uns pocinhos que estão amarelos, aqui tem uns pocinhos que estão lilás. Esses pocinhos, aí vocês observam aqui que tem tonalidades de cor diferente, viu? Tem uns mais fraquinhos, outros mais fortes. Aqui no amarelinho também acontece do mesmo jeito. Essas amostras que estão coloridas são as amostras em que ocorreu a reação enzimática. Então, as amostras em que ocorre a reação enzimática, a gente fala que deu positivo, que reagiu, foi reagente. Essas que estão transparentes aqui, não reagiu, é não reagente. Então, essas aqui, ó, são amostras que vai ter o desvio óptico. Então, o ELISA, esse ensaio imunoenzimático, ele é feito, a leitura é feita por esse espectrofotômetro, que é esse equipamento que está aqui. A gente coloca a plaquinha, e aí o feixe de luz vai passar por cada amostra, e aí, dependendo do desvio óptico, é a dosagem daquele paciente, entendeu? Então, o ELISA, eu consigo fazer um método qualitativo, se mudou ou não mudou de cor, mas eu consigo também fazer um método quantitativo, dosando, vendo, né, o desvio óptico, entendeu? Vamos lá para ver que técnica que é essa. Esse ensaio imunoenzimático, esse ELISA, aqui tá pequenininho, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Aqui, ó. Esse ELISA, ele pode ser de várias formas. Tem o ELISA indireto, tem o ELISA sanduíche, tem o ELISA direto, só que eu vou falar dos principais, viu, gente? O ELISA de indireto e esse sanduíche são os principais, tá? Deixa eu reduzir aqui de novo. Aqui, deixa eu tentar mostrar nesse aqui. Tem um que tá bonitinho já. Aqui. Vocês estão conseguindo enxergar com clareza que ELISA é indireto? Beleza. Olha o que acontece. Como que funciona o ELISA indireto? Cada pocinho daquele tem o antígeno adsorvido lá no fundo do pocinho. Então, lá naquela placa, tem 96 pocinhos. Cada pocinho é uma reação diferente. Ou seja, cada pocinho é um paciente diferente. Então, é o que eu falo, gente. Laboratório exige concentração. A área técnica não pode ter celular, porque o celular te desconcentra. E nesse caso, se você vai executar essa técnica de forma manual, você tem que tomar muito cuidado para não trocar a amostra, viu? Porque olha o tamanzinho desses pocinhos. Olha o tamanzinho. Nesses pocinhos não tem como eu colocar um código de barras, não tem como eu escrever nada. Então eu tenho que prestar muita atenção, viu? É claro que hoje existe automação para ELISA, para esse ensaio imunoenzimático. Tanto que eu comentei com vocês na aula de imunofluorescência, que a imunofluorescência vem sendo substituída pelo ELISA, justamente por causa dessa automação que o ELISA permite e que a imunofluorescência não permite. Então, hoje, nós temos equipamentos que faz a leitura no código de barras, o equipamento vai, pipeta a amostra, vai lá, pipeta no pocinho. Então, com a automação, minimiza muito o erro humano, viu? Mas, dependendo do laboratório que você for trabalhar, ainda utiliza-se essa técnica manual? Sim. E se o equipamento der problema, você vai ficar sem fazer o exame? Não. Você faz a técnica manual, entendeu? Então, ainda hoje, é muito utilizado ainda essa técnica manual. Então, vamos lá ver como que faz e vamos entender o que acontece nessa técnica. Então, tá aqui o exame. Cada pocinho desse tem o antígeno adsorvido. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, eu vou fazer, já que a gente está falando de HIV, vamos falar lá do vírus HIV.
Lá no vírus HIV, a gente comentou que tem umas proteínas virais que são características do vírus, lembra? P24, GP120, GP160, GP40, GP41, lembra que a gente comentou isso na nossa última aula? Então, eu vou pegar o antígeno do vírus, vamos pegar, por exemplo, o vírus HIV. Eu vou pegar e colocar aqui, ó, a proteína viral. Vamos supor que eu vou colocar aqui a GP120 ou a P24. Vamos pôr P24. Então, esses pontinhos aqui é o antígeno, é a proteína do vírus. É a P24 ou a GP120, beleza. Aí, eu quero ver se o paciente tem ou não HIV. Como que a gente faz? Vamos pegar o caso do Franklin. A gente colheu o sangue do Franklin para eu pesquisar anticorpos no sangue do Franklin. Ver se ele tem anticorpos contra o vírus HIV. Nesse caso, gente, que tipo de amostra biológica que eu vou colher do Franklin? Quem pode me falar? Eu vou colher plasma, soro, sangue total? O que eu vou colher do Franklin? Soro. Muito bem. Então, eu colho um tubo seco, sem anticoagulante. A amostra vai coagular. Aí eu centrifugo e separo o sobrenadante, que é o soro. Eu pego o soro e acrescento aqui. Beleza. Então, eu vou acrescentar aqui, nesse pocinho, o soro do paciente. Para ver se ele tem, né, para eu pesquisar os anticorpos. Certo? Beleza. Olha o que acontece. Aí eu coloco a amostra e deixo um tempo de incubação. O que é o período de incubação? O período de incubação é um período em que eu espero, deixo a amostra paradinha, e demora ali em torno de uns 30 minutos. Esse é um período em que o anticorpo consegue se ligar ao antígeno, certo? Se o paciente tiver anticorpo, vocês concordam comigo que o anticorpo vai grudar aqui nesse antígeno? Sim, não é? Então, se o paciente tiver anticorpo, o anticorpo vai grudar aqui. Beleza. E aí, então, eu deixo esse período de incubação. Depois do meu período de incubação, eu faço um processo de lavagem. Quem lembra por que eu tenho que lavar essa amostra? Para eliminar tudo aquilo que não ligou, né? Exatamente. Então, no meu processo de lavagem, eu vou fazer a lavagem para eliminar tudo que não ligou. Ou seja, eu faço o processo de lavagem para eliminar ações inespecíficas. Ações inespecíficas. Ações cruzadas aí, como vocês falaram aí no bate-papo. Então, esse processo de lavagem, gente, é extremamente importante para isso. Para eu eliminar tudo que não ligou. Se o paciente tiver anticorpo, o anticorpo vai grudar no fundo do pulso. E aí, quando eu lavar, o anticorpo vai continuar grudadinho lá. Olha o que pode acontecer, então. Se o paciente tiver anticorpo, depois da minha lavagem, vai estar desse jeito aqui, ó. O anticorpo do paciente que eu estou pesquisando, grudadinho, ligado ao antígeno que está no fundo do pulso. Certo? Beleza. Eu consigo ver isso aqui, gente? Eu não consigo ver isso aqui. O anticorpo ligado ao antígeno, eu não consigo ver. A olho nu, nem no microscópio, eu não consigo ver. O anticorpo, ele é solúvel. Então, quando eu olho para esse pocinho aqui, ó, não consigo ver nada. Aí, o que a gente faz? Eu vou acrescentar nesse pocinho aqui o meu conjugado. Então, eu vou e acrescento aqui no pocinho o conjugado. Beleza. Nós falamos sobre conjugado no teste rápido. Nós falamos sobre conjugado na imunofluorescência. E agora estamos falando do conjugado no ELISA. O que é o conjugado? Quem pode me falar?
E aí? Quem Na, pode me imuno, falar o que é um conjugado? na imunofluorescência era o anticorpo anti-humano que queria se ligar a outro anticorpo, né? Agora a senhora O anticorpo seria anti-humano ligado à fluorocromo, né? fluorocromo. Então, aqui é conjugado do mesmo jeito, só que aqui é um anticorpo Ligado em anti-humano ligado à enzima. Uma das principais enzimas, uma das enzimas que a gente mais utiliza é a peroxidase. Então, aqui eu acrescento o meu conjugado, que é um anticorpo anti-humano ligado a uma enzima. Tá vendo que esse Ezinho? Esse Ezinho é de enzima. Aí, beleza. Aí eu acrescento o conjugado. Quando eu acrescento o conjugado, aqui tem um anticorpo humano, não tem, gente? Como aqui tem um anticorpo humano, esse conjugado vem e, ó, gruda nesse anticorpo humano. E aí, eu faço mais um período de incubação, em torno de 30 minutos. O que é o período de incubação? É um tempo em que eu espero o anticorpo ligar ao que ele precisa ligar, para ocorrer a reação. Beleza. Aí eu vou, espero os 30 minutos. Depois desses 30 minutos, eu lavo de novo. Para que eu vou lavar mesmo? Eu vou lavar para eliminar tudo que não ligou. Jogo tudo fora. Tudo que não ligou, eu jogo fora. Só que, se o paciente tiver o anticorpo está grudadinho lá no antígeno no fundo do poço. Como eu acrescentei o conjugado, ele é anti-humano, o conjugado vem e gruda. Aí eu botei isso aqui, ó. O antígeno, que está na plaquinha, no poço. O anticorpo do paciente, que é o que eu estou pesquisando. E o meu conjugado, que é a enzima. O anticorpo anti-humano ligado com a enzima, com a peroxidase. Nessa situação aqui, eu consigo ver alguma coisa? Não consigo ver nada, vezes nada. Por quê? Porque o anticorpo, ele é solúvel. Então, até aqui, gente, eu não tô vendo nada. Ai, professora, mas você colocou a enzima. Beleza. Mas a enzima catalisou que reação? Eu não coloquei nada ali para catalisar a reação dessa enzima, para essa enzima agir. A enzima está lá quietinha, a peroxidase está lá de braço cruzado, sem fazer nada. Aí eu parto para a minha terceira etapa. Eu vou e acrescento aqui, nesse pocinho que está com a enzima, o meu revelador. Agora eu vou revelar a minha reação. O que é o meu revelador? No meu revelador é onde vai estar o meu cromógeno. Cromógeno é o que vai dar a cor. Além do cromógeno, tem o peróxido. Ops. O peróxido de oxigênio. E aí acontece o peróxido de hidrogênio. Porque aí vai acontecer essa reação aqui. Falei errado, a gente é peróxido de hidrogênio. Olha o que aconteceu aqui. Aqui é a enzima. A peroxidase. Certo? Tá o anticorpo aqui ligado com a enzima. Quando eu coloco o meu revelador, que são os dois, o cromógeno e o peróxido de hidrogênio, esse cromógeno é um produto químico. Pode ser um que a gente chama TMB, pode ser um outro que a gente chama OPD. É uma substância que vai se transformar, vai dar uma cor, tá? É um cromógeno, um produto químico. Aí, quando essa enzima reage com o peróxido de hidrogênio e com o cromógeno, como essa enzima ela é a peroxidase, ela cliva isso aqui, aí vai ter água, e o oxigênio que sobrar vai reagir com o cromógeno e vai mudar de cor, e vai gerar uma cor, entendeu? Então, nesse caso aqui,
Quando eu coloco o meu revelador, que é o meu cromógeno com o peróxido de hidrogênio, agora eu tenho a enzima. Aí a enzima peroxidase aqui, ó, vai catalisar essa reação química aqui. Quando a enzima catalisa essa reação química aqui, muda de cor, entendeu? Esse revelador, a gente dá um nome a ele. A gente dá o nome de substrato. Então, vocês podem ouvir com os dois nomes, ou revelador ou substrato. Então, quando a gente adiciona o substrato, é quando a enzima vai catalisar a reação e vai mudar de cor. E aí, a tonalidade pode ser diferente. Pode ficar mais clarinho, pode ficar mais forte. Essa coloração vai depender da quantidade de anticorpo. Quanto mais anticorpo, maior será a intensidade de cor, entendeu? E aí o desvio óptico vai ser diferente. E aí quando a gente faz a leitura lá naquele equipamento de desvio óptico, vai ter valores diferentes. Por exemplo, o controle negativo, que vai estar transparente, vai estar 0. 0,001, 0,08, 0,08. E o que desviou? Aí vai ter desvio, por exemplo, de 1, 1,5, 3, entendeu? Então, a gente faz a leitura pelo desvio óptico. Agora, vamos lá para outra situação. Antes de qualquer pergunta, vamos lá para outra situação. Vamos supor que o paciente não tenha doença. Vamos supor que é o exame agora da irmãzinha do Franklin. A irmãzinha do Franklin não tem anticorpo. Ela não é HIV positivo. Se ela não tem anticorpo, a gente vai fazer o exame para ver se ela tem ou não. Aí eu vou e colho o soro dela, para pesquisar se ela tem anticorpo. Quando eu colho o soro dela e coloco aqui, algum anticorpo vai ligar a esse antígeno específico? Não, ela não tem anticorpo específico contra a proteína do vírus. Aí, eu lavo. Quando eu lavo, eu elimino tudo que não ligou. Ou seja, todos os anticorpos que tem ali nessa amostra, eu vou jogar fora. Nenhum ligou. Nenhum, nada, nenhum ligou. Beleza, aí eu lavo. Aí esse anticorpo aqui, ó, não vai estar aí, porque eu vou ter jogado fora. Então, deixa eu ver se eu acho um xizinho aqui. Então, esse anticorpo aqui, vixe Maria, um xizão. Então, esse anticorpo aqui, ó, ele não vai ligar. Ele não vai reagir. Por quê? Porque a pessoa não tem a doença. Beleza. Então, esse anticorpo aqui, ó, não vai estar aqui, não. Eu vou jogar tudo fora. Tudo que não ligou, eu jogo fora. Aí, eu acrescento o meu conjugado. O que é o meu conjugado? O meu conjugado é um anticorpo anti-humano. Aí eu ligo. Coloco ele. Tem algum anticorpo humano aqui para ligar, gente? Não. Não tem nada. Joguei tudo fora. Nada ligou. Aí eu lavo. Quando eu lavo, eu elimino tudo que não ligou. E aí o que é que eu faço? Eu vou jogar fora também isso aqui, ó. Aquele conjugado, eu vou jogar fora também. O conjugado não tem anticorpo para ele ligar. Joguei tudo fora. Aí eu ponho meu revelador. O meu cromógeno. E o peróxido de hidrogênio. O meu substrato. Cadê a enzima, gente? Não tem enzima. Joguei fora. Vai mudar de cor? Não, não vai mudar de cor. Se não mudou de cor, significa o quê? Que o paciente não tem anticorpo. E se mudar de cor? O paciente tem anticorpo. E entenderam, gente? Ou não? Ou ficou confuso? Hein, professora, mas
corre o risco de, sei lá, igual tivemos outros testes aí, igual o anti-D fraco, é só uma simulação, que a quantidade de anticorpos ali está pequena e o conjugado não conseguiu reconhecer a mudança de cor. Corre o risco de ter isso também ou não? Aí é onde a gente entra nos problemas de método imunológico. E é o que eu falo sempre para vocês, falo isso desde o nosso primeiro dia de aula. Existe um método imunológico 100%? Esse método não existe. A nossa primeira aula, inclusive, é uma aula que eu gravei antes da gente começar as aulas ao vivo. Tá lá na plataforma digital e lá no meu canal do YouTube também. É uma aula, antes da gente falar de qualquer método imunológico. Eu falei sobre a reação antígeno-anticorpo e os problemas dos métodos imunológicos. Gente, não existe um método 100%. Por quê? Porque é antígeno-anticorpo. Pode ter uma reação cruzada? Pode. Pode ter uma reação inespecífica? Pode. Pode acontecer do paciente ter pouco anticorpo e aí eu não conseguir detectar por essa técnica? Pode acontecer. Pode acontecer. Por isso que não existe um método imunológico 100%. Hoje, a gente procura métodos o mais próximo possível do 100%. Então, hoje, o avanço tecnológico melhorou muito os métodos de diagnóstico. Então, hoje, nós temos métodos de diagnóstico de ELISA, por exemplo, e quimioluminescência, que é muito parecido com ELISA, que a sensibilidade é de 99%, que a sensibilidade é de 98%. Isso é algo, assim, incrível, porque a chance de dar um falso resultado, de ter uma reação inespecífica, de acontecer algo como você falou aí, é muito pequena, é assim, 1%, 2%. Mas acontece da gente ter métodos em que a sensibilidade pode ser, por exemplo, de 80%? Pode acontecer. E aí, se a sensibilidade é de 80%, tem 20% de chance de dar um falso resultado. E se a sensibilidade do teste for de 60%? Tem 40% de chance de dar um falso resultado. Então, gente, método imunológico não existe o 100%. A gente procura o mais próximo possível do 100%. Como que a gente chega a isso? Olhando o fabricante, os fabricantes que tem no mercado, viu? E aí é claro que a Anvisa regulamenta esses métodos para eles serem comercializados no Brasil. Então, os métodos que são comercializados são os métodos com alta sensibilidade. Mas acontece de ter métodos, por exemplo, vamos pegar o caso de leishmaniose. De doenças parasitárias. Por isso que eu falo da leishmaniose. A gente comentou lá na parasitologia que as doenças parasitárias são doenças negligenciadas. Com isso, não tem muito investimento, nem no desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico, de bons, excelentes métodos. Então, os métodos parasitológicos, os métodos de diagnóstico de exames parasitológicos, por exemplo, leishmaniose, a sensibilidade gira em torno de 70%. Aí, professora, mas esse teste é comercializado? Sim, é o que tem para hoje, não tem um método com a sensibilidade maior, entendeu? Agora, quando a gente pega essas doenças virais, que aí não são doenças negligenciadas, quando a gente pega, assim, por exemplo, rubéola, HIV, a sensibilidade é muito alta. Por quê? Porque aí é interesse internacional de ter o melhor método do mundo, com a menor chance de um falso resultado, viu, gente? Então, isso está muito relacionado, lembra lá quando a gente fala de método imunológico, isso está muito relacionado com a escolha do antígeno, com a escolha do anticorpo, entendeu? Tudo isso vai interferir. Então, tem que ficar atento a isso, viu, Portela e turma? O método imunológico nunca vai ter um 100%. A gente procura o mais próximo do 100%, mas esse método imunológico, ele não existe. Entendeu, gente? E caso o teste de a gente faça ele dê resultado negativo, precisa repetir novamente ou a gente já libera o resultado?
Deu negativo, a gente libera o resultado. E aí, é claro que faz parte da observação de todo o laudo laboratorial. Vocês podem observar que todo o exame vem aquela nota. Como se diz, é mais nota, é mais observação do que o resultado. O resultado é uma tirinha, e vem um tanto de escrito, né? E o que fala naquela nota, naquela observação? Fala justamente isso, que ele é um método de detecção de anticorpo, que tem que levar em consideração a janela imunológica. O que é a janela imunológica? Se não detectou o anticorpo, ou se o paciente não produziu anticorpo, não tem como eu detectar por esta técnica. Então, todos esses interferentes existem. Isso existe no método imunológico. Entendeu? Aí a gente coloca as observações no laudo para a gente não ter nenhum problema. Mais alguma pergunta, gente? Sim? Não? Talvez? Então, vou encerrar nossa aulinha.